Flamengo tem interesse em volante do futebol português, Grêmio tem interesse no atacante Gabigol e Vitória acertou com o meia do Cruzeiro. Bora conferir essas e outras notícias no Super Giro do Mercadão da Bola de hoje. O Vitória venceu a concorrência do Coritiba e encaminhou a contratação de Daniel Júnior do Cruzeiro. Aos 21 anos, o meio-atacante já está em Salvador para realizar os exames médicos e assinar o contrato. As diretorias de Cruzeiro e Coritiba chegaram a trocar documentação, mas não houve assinatura por parte do atleta. As tratativas envolviam a ida de Daniel por empréstimo, bem como a cessão de Wallace do Sub-20 do Coritiba para o Cruzeiro até o final deste ano. As tratativas entre os clubes foram paralisadas após o Vitória demonstrar interesse em adquirir definitivamente o jogador, que tem contrato válido até 2025. Inicialmente, o Cruzeiro considerou baixo o valor oferecido, mas o rubro-negro baiano aumentou a oferta. O Sport negocia a contratação do atacante Christian Ortiz, que estava no Barcelona de Guayaquil. O atleta de 31 anos estava na mira do São Lourenço, porém, de acordo com o jornalista César Luiz Merlo, o atacante recebeu uma proposta do Sport e agora é aguardado no Recife para assinar com o Leão até o final de 2024. Em 2023, pelo Barcelona, ele atuou em 31 jogos, marcou 2 gols e deu 2 assistências. O jogador, que atua pelos lados do campo, iniciou a carreira no Huracán da Argentina. Ele ainda soma passagens por equipes como Racing do Uruguai, Independiente da Argentina, Universidad San Martín, Sporting Cristal e Unión Huaral do Peru, Independiente del Valle do Equador, Tijuana do México, Charlotte dos Estados Unidos e Defensa e Justiça da Argentina. O Bahia anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Vítor Cuesta, de 31 anos. O argentino naturalizado brasileiro estava fora dos planos do Botafogo e chega em definitivo ao tricolor de aço, com contrato válido até o final de 2024 e com opção de renovação por mais uma temporada. Vítor Cuesta já teve o nome publicado no bid da CBF e fica à disposição de Rogério Ceni. Embora não tenha participado da pré-temporada em Manchester, na Inglaterra, o zagueiro já vem treinando com o elenco. O argentino é um desejo antigo do Bahia. No ano passado, quando o zagueiro estava emprestado ao Botafogo pelo Internacional, o tricolor enviou uma proposta de compra ao clube gaúcho. Contudo, Cuesta decidiu renovar o vínculo com o alvinegro. O Bahia também abriu negociações pela contratação do lateral direito Santiago Arias, de 32 anos. O colombiano está livre no mercado de transferências desde que deixou o FC Cincinnati dos Estados Unidos no fim do ano passado. Santiago Arias começou a carreira na Colômbia e tem no currículo passagens por grandes clubes no futebol europeu, como Sporting de Portugal, PSV da Holanda, Atlético de Madrid da Espanha e Bayer Leverkusen da Alemanha. O lateral também tem convocações para defender a Colômbia em competições oficiais. Ele esteve em 2 Copas do Mundo e 3 edições da Copa América. Se assinar com o Bahia, Arias vai ter a concorrência de Gilberto, Cicinho e André na lateral direita do esquadrão. O Flamengo tem interesse no volante Musrati, de 27 anos, que atua no Braga de Portugal e tem contrato até 2026. Segundo o jornalista Luiz Coelho, do Bola na Rede de Portugal, o Flamengo estaria tentando um empréstimo do volante com opção de compra. Contudo, o presidente do Braga rejeitou e propôs uma transferência em definitivo no valor de 12 milhões de euros, 64 milhões de reais por 50% do atleta, o que tem travado as conversas pela negociação. O jogador começou sua carreira no Al-Ittihad da Líbia, mas conseguiu se transferir para o futebol português com apenas 20 anos. O atleta chegou na equipe B do Vitória de Guimarães em 2017, onde permaneceu até chegar no time principal em 2019. Em janeiro de 2020, Musrati foi negociado por empréstimo com o Rio Ave, também de Portugal, mas depois foi transferido em definitivo para o Braga, onde vem sendo peça importante no elenco. O rubro-negro também tem interesse no volante Marcos Antônio, segundo o jornalista italiano Nicolo Schira. O brasileiro de 23 anos, que pertence a Lazio, saiu da base do Atlético Paranaense diretamente para o Sub-23 do Estoril de Portugal, ainda em 2018. Ele está na Lazio há 2 anos, mas encontrou pouco espaço no clube italiano. Devido à falta de oportunidades, ele foi emprestado ao PAOK em setembro do ano passado, onde marcou 2 gols em 8 partidas nesta temporada. O Flamengo já fez uma consulta com a Lazio, dona dos direitos do atleta, para saber de possíveis valores. Os italianos desejam vender Marcos Antônio em definitivo e o preço inicial seria de 7 milhões de euros, cerca de 37,7 milhões de reais. Por outro lado, o atacante Everton Cebolinha vem atraindo a atenção de clubes europeus e a Fiorentina da Itália demonstrou interesse no atleta. A diretoria rubro-negra recebeu contato dos empresários do atacante sobre a sondagem, mas a cúpula da equipe carioca informou que nem adianta mudar a oferta, já que não tem interesse em negociar o jogador.
Com a chegada do técnico Tite, o atacante ganhou oportunidades no time titular e vencendo um dos principais jogadores da equipe. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. O Fluminense fechou a contratação do atacante colombiano Jan Lucumi, de apenas 19 anos. O ponta-direita, que já passou pela base da seleção colombiana, chega por empréstimo do Boca Juniors de Cali. O tricolor pagou 100 mil euros, R$494 mil, ao clube da segunda divisão do futebol colombiano e tem a opção de compra em definitivo do jovem no fim de 2024. Na última temporada, Lucumi participou de 27 jogos e marcou 4 gols. Nos bastidores do tricolor, o atacante é considerado o novo John Arias. E falando em John Arias, o meio-atacante de 26 anos recusou uma proposta para deixar o Fluminense. O Krasnodar da Rússia estava disposto a contratar o colombiano, mas ele não quis nem ouvir a oferta dos russos. John Arias tem o desejo de jogar na Europa, mas não tem vontade de atuar no futebol russo. Líder do campeonato local, o Krasnodar ofereceu 12 milhões de euros, cerca de 64,6 milhões de reais na cotação atual, pelo meia do tricolor carioca. O Fluminense pagou 3 milhões de reais por 50% dos direitos do colombiano em 2021. O lateral direito Mateuzinho deixou o Corinthians e retornou para o Flamengo. O clube paulista tratava o negócio como certo e o lateral inclusive chegou a treinar com os jogadores do Alvinegro. A princípio, o Corinthians concordou com o contrato proposto pelo Flamengo, que não previa condição de compra. Contudo, o Timão emitiu uma nota dizendo que não concordou em ficar sem taxa de vitrine, além de discordar do valor pré-fixado de compra, cerca de 11 milhões de euros, e a cláusula de retorno imediato do jogador. Mateuzinho então voltou para o Flamengo, mas segundo o jornalista Vene Casagrande, o Corinthians prepara uma oferta de compra definitiva do lateral direito. Em contrapartida, o Corinthians avançou nas conversas com o Toluca do México e tenta fechar nos próximos dias a contratação do centroavante Pedro Raul, de 27 anos. As conversas com os mexicanos têm caminhado para a compra do atacante, que vê com bons olhos a volta ao futebol brasileiro. O centroavante se recupera de uma lesão, mas em breve estará à disposição para voltar aos gramados. A negociação ainda é considerada difícil pelos valores envolvidos na ida de Pedro Raul para o futebol mexicano. O atacante foi vendido pelo Vasco ao Toluca por 5 milhões de dólares, 24 milhões de reais, em julho de 2023. Caso concretize a negociação, Pedro Raul chegaria como alternativa a Yuri Alberto, atual camisa 9 do Timão. E segundo a ESPN, o Palmeiras estaria interessado na contratação do atacante Júnior Santos do Botafogo. O clube paulista teria feito o contato para saber o que seria necessário para tirar o atacante do clube alvinegro nessa janela de transferências. Porém, com a resposta de que Júnior Santos não seria negociado, a conversa não avançou. Por outro lado, o Alviverde negou o interesse e viu John Textor, dono da SAF do Botafogo, atacar o clube nas redes sociais, dizendo para o Palmeiras procurar reforços em outro lugar. Júnior Santos fez 50 jogos na última temporada e anotou 7 gols, além de 3 assistências. O River Plate fez um novo contato com o Palmeiras na tentativa de contratar o atacante Flaco Lopes. O argentino já ouviu um não do Verdão nesta janela, o que deverá acontecer mais uma vez. Flaco Lopes foi contratado pelo Palmeiras em 2022 por 50 milhões de reais. Nesta temporada, ele vestirá a camisa 42, número que ele fez sucesso jogando no futebol argentino. O nome de Flaco Lopes agrada ao técnico Martín de Michelis, que sinalizou positivamente sobre uma eventual chegada do atacante. O River Plate busca um camisa 9 após perder o venezuelano Salomón Rondón, que foi para o Pachuca. O atacante Wesley do Cruzeiro entrou na mira do Elche, da segunda divisão da Espanha. Para viabilizar a contratação, o clube precisará liberar uma das 2 vagas comunitárias. A intenção dos europeus é de um empréstimo com opção de compra do jogador. O atleta está se recuperando de uma cirurgia no ombro direito realizada no fim do ano passado. Ao todo, foram 42 jogos de Wesley com o Cruzeiro na última temporada, sendo 32 partidas como titular com 4 gols e 2 assistências. O Grêmio sondou e avalia a contratação do volante Everton Morelli. O jogador pertence ao Maringá e atuou por empréstimo no Goiás, na Série A do Campeonato Brasileiro, em 2023. Atualmente, o atleta de 26 anos está incorporado ao elenco do time paranaense, mas treina separado. De acordo com o GE, ainda não houve proposta oficial do Grêmio, apenas uma sondagem inicial. Morelli foi titular em quase todo o Brasileirão pelo Goiás no ano passado, somando 32 jogos, incluindo um gol marcado exatamente contra o time gaúcho na Arena. Revelado pelo Cianorte, Morelli passou também por América Mineiro, Mirassol e Ipiranga até chegar ao Maringá no início de 2023. O Imortal também segue na busca por um camisa 9 e tem interesse em Gabriel Barbosa, do Flamengo. O atacante teria recebido uma ligação do técnico do tricolor Renato Gaúcho, segundo informações divulgadas pela Rádio Gaúcha. Em 2021, Renato Gaúcho trabalhou com Gabigol no Flamengo, onde os dois tiveram um bom relacionamento.
Com a chegada do técnico Tite ao rubro-negro, o jogador de 27 anos perdeu espaço na equipe. Apesar de agradar, a diretoria gremista sabe que a negociação é muito complexa devido aos altos valores envolvidos. Recentemente, Gabigol também contou com o interesse do Corinthians, que se retirou da negociação após os valores pedidos. O Internacional avançou na negociação para contratar Thiago Maia do Flamengo. Depois de as conversas travarem, os clubes estão próximos de acertar um acordo por algo entre 4 e 4,5 milhões de euros, entre 21 a 25 milhões de reais em um pagamento parcelado. A pedida inicial do clube carioca era de 5 milhões de euros, 26 milhões de reais, e a investida do Colorado entre 2,5 e 3 milhões de euros, algo em torno de 13 a 16 milhões de reais na cotação atual. O Internacional e Thiago Maia tinham um acordo adiantado. O jogador tinha um último entrave sobre salários, mas chegou a um consenso com o Colorado, faltando apenas um avanço entre os clubes. Então, rapaziada, esse foi mais um super giro de notícias do Mercadão da Bola. Deixem aí nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de deixar o seu like, que é muito importante. Sigam as redes sociais do canal também, os links estão aí embaixo. E se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo!